Justitia enim Dei, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Bom dia a todos. Vamos fazer a exposição da carta aos Hebreus. Irmãos, puderem, Hebreus antes de Tiago. Temos alguns pontos a tratar aqui. Em Hebreus, essa carta que parece muito com um sermão àquele povo. Nós precisamos entender o contexto. Nós vamos fazer a exposição de toda a carta, mas vamos pegar os temas centrais dessa carta para possamos tirar proveito disso nos dias de hoje. Esperar que todos os irmãos encontrem. Hebreus lá antes de Tiago. Nós não vamos fazer a leitura apenas de um capítulo, mas de vários capítulos. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender o contexto de qual essa carta foi escrita, que muito se parece com os sermões aos Hebreus. Naquele tempo, irmãos, um pouco depois, um tempo após a morte de Cristo, muitos judeus que tinham se convertido ao cristianismo estavam já querendo voltar à prática do judaísmo e querendo esquecer o cristianismo, porque eles estavam sendo perseguidos. Era um povo que estava sendo perseguido pelo Império Romano e pelos judeus. Então, aqueles que estavam no cristianismo já não queriam estar mais. Aqueles que eram judeus de nascença, se tornaram cristãos durante a sua caminhada, eles já não estavam mais querendo caminhar como cristão, porque estava sendo difícil, estava sendo duro ser cristão, porque eles estavam sendo perseguidos até a morte. E muitos já não queriam mais estar sofrendo aquilo que eles estavam sofrendo. Então, o autor aqui desta carta, dessa maravilhosa carta, ele escreve essa carta para encorajar aos irmãos a continuarem e perseverarem na sua fé e entenderem que não há salvação senão por meio de Cristo Jesus. Inclusive, o próprio autor da carta, ele começa a citar e comparar Cristo com anjos e também os profetas, os antigos profetas do Antigo Testamento, os pais da fé. Então, Cristo é colocado num grau de importância acima do que esses homens e acima do que os próprios anjos. O autor da carta enfatiza que Cristo é o sumo sacerdote, que é o próprio Filho de Deus, que ele é a revelação divina, que só por meio de Cristo Jesus há salvação. Então, para que esses irmãos não apostatassem da fé, o autor dessa carta traz encorajamento para esses irmãos. Então, irmãos, para que nós possamos entender todo esse contexto, eles estavam querendo fugir da sua fé, eles já não estavam mais no intuito de seguir como cristãos e estavam querendo voltar à prática do judaísmo. Então temos alguns pontos para analisarmos para os nossos dias, para que
essa carta seja edificante para nossas vidas. Primeiro ponto é a promover a fé em Cristo Jesus. O segundo ponto é trazer paz e confiança aos que estão fracos e cansados. Terceiro ponto, exortação do que estão apostatando da fé, aqueles que já estão desistindo da caminhada nos dias de hoje. O quarto ponto é trazer esperança nas promessas de Deus para as nossas vidas. E o quinto ponto é promover o amor fraternal entre os irmãos e fazer aquilo que agrada a Deus. Então, irmãos, durante essa carta, ela tem todo um esquema do conteúdo que no primeiro capítulo ele traz como Jesus Cristo a perfeita revelação de Deus. Embora o autor aqui, ele não é revelado, muitos atribuem a Paulo, mas as cartas de Paulo, Paulo sempre começa enfatizando que era ele mesmo que estava escrevendo. E aqui o autor, ele não se revela. Ele faz até algumas menções de algumas pessoas no capítulo de número 13. Mas o autor, ele não é revelado. E Paulo sempre começava suas cartas com saudações. E aqui não começa com uma saudação. Começa de uma forma um pouco diferente, já no ponto de revelação, né, de Cristo Jesus. É a revelação do próprio Deus. No primeiro capítulo, no primeiro versículo, passamos a leitura. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui, irmãos, no primeiro ponto, é revelação de Deus por intermédio de Cristo Jesus. O autor está trazendo a isso à tona para esses irmãos que estão querendo apostatar da fé, que já estão querendo retroceder. Então esse autor, ele coloca como o Cristo sendo a própria revelação de Deus. Aí é a expressão exata do seu ser. E coloca, além do mais, Cristo está acima dos anjos. O seu nome está acima dos anjos. Então não adianta vocês retrocederem na fé, é o que o autor está dizendo. Porque Cristo está acima de todo nome. Não há nome superior que o nome de Cristo. Ele enfatiza isso. E ele coloca que o próprio Cristo é revelação. A revelação de Deus. E ele ainda diz, olha, vocês tendo escutado, falado outras vezes de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas. Só que nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, Deus havia falado sim pelos pais do Antigo Testamento. Tinha falado pelos profetas. Mas vocês também ouviram, nesses últimos dias, o próprio Cristo. O próprio Filho de Deus. E além do mais, o nome dele está acima de qualquer outro nome. Então ele traz um ponto para que esses homens, esses hebreus, esses judeus que queriam retroceder na sua fé, entendessem. O primeiro ponto é a revelação do próprio Cristo Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o próprio Deus. O nome de Cristo Jesus está acima de qualquer outro nome. Então a vocês, irmãos, que estavam querendo retroceder na sua fé, o primeiro ponto para que nós possamos entender e a nossa fé seja aumentada, Cristo é a própria revelação de Deus. Não adianta nós tentarmos retroceder para a nossa fé para qualquer outro lugar. Não há outro caminho ao qual nós possamos seguir,
senão através de Cristo Jesus. Cristo é superior aos anjos. No versículo 4, foi citado isso através do autor, e ele vai continuar no capítulo de número 2, partindo do versículo 18. Façamos a leitura aqui do versículo 5, para que nós possamos entender também a glória do próprio Cristo Jesus como sumo sacerdote idôneo e compassivo. Pois não foi os anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existissem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu, e os filhos de Deus me deu, que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nesse primeiro ponto, irmãos, do capítulo de número 2, no segundo ponto do capítulo de número 2, o autor aqui enfatiza que o próprio Cristo, mesmo sendo Deus, ele veio à terra, se fez carne e andou entre os homens. E ele foi colocado abaixo dos anjos. Ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo. E ele teve compaixão dos seres humanos, da descendência de Abraão. E assim como o próprio Cristo foi tentado, ele também é fiel para socorrer aqueles que são tentados. Então, irmãos, quando o autor está escrevendo isso aos hebreus, olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo tentados, vocês estão sendo afligidos, mas o nosso próprio Cristo, que é o próprio Deus, ele se fez abaixo dos anjos. Ele nos chamou de irmãos. Ele abdicou da sua majestade. Ele sofreu entre nós. Ele andou no nosso meio. Ele foi tentado, mas ele também é fiel e justo
para nos socorrer. Ele é fiel e justo para nos socorrer de todas as perseguições. É isso que o autor está tentando dizer para eles. Se apeguem em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a única esperança para vocês. Porque Ele mesmo sendo Deus, Ele se fez carne, se fez exemplo para toda a humanidade. E Ele pode socorrer toda a descendência de Abraão, todo ser humano. Então você, meu irmão, que já está desistindo, que você acha que não tem mais socorro para a sua vida, se apegue em Cristo Jesus. Corra aos braços de Cristo Jesus. Ele é a única salvação para a sua vida. Ele pode mudar as causas da sua vida. É somente Cristo Jesus. Ele pode nos socorrer, como está dito aqui no versículo 18, no capítulo de número 2. Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele nos deu o exemplo, mas Ele ainda é poderoso e o seu nome foi dado acima de qualquer anjo, como foi citado aqui. Ele está acima de qualquer um dos profetas. Como Pedro reconhece Ele, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu fui pregado na última vez, porque muitos estavam dizendo, olha, tu és Elias, tu és algum dos profetas. Ele ainda é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus. E Ele tem poder para socorrer todos nós. Ele tem poder para todas as nossas causas. Cristo é dado como revelação de Deus. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés e a Josué. Então vamos dar uma olhadinha lá no capítulo de número 3, a partir do verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos tornado participantes de Cristo, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram?
Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Tendo, no capítulo 4, continuando. Temos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Então, irmãos, nessa primeira parte, no capítulo de número 3, nós podemos ver a desobediência do povo. O povo caminhava para sair do Egito. O povo saiu e foi ao deserto ser tentado. E o povo peregrinou lá por 40 anos. Mas, por conta da incredulidade do próprio povo, eles deixaram de entrar no descanso de Deus. Deixaram de entrar na terra prometida. Então aqui o autor está fazendo um alerta para esses irmãos, para esses judeus que estão querendo retroceder. Olha, o povo que andava com Moisés era incrédulo, e nenhum deles entrou no descanso na terra prometida. Nenhum deles deu ouvidos àquilo que Deus estava trazendo através da boca de Moisés. Eles não escutaram a voz do próprio Deus. E por isso, irmãos, eles não entraram no descanso de Deus. Então, tomem cuidado. Não sejam como eles. Não sejam incrédulos como eles. É que o autor está tentando trazer um alerta àqueles irmãos. Não retrocedam na fé como fizeram os vossos pais. Não façam isso. Vocês têm ouvido a voz de Cristo Jesus. Não retrocedam na fé, para que vocês possam entrar no descanso de Deus. Então, irmãos, que nós possamos dar ouvidos às mensagens que são ministradas, que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus, que nós não venhamos ser incrédulos, que nós possamos ter perseverança e acreditarmos nas promessas que Deus fez às nossas vidas. O próprio Cristo disse que iria, mas Ele iria voltar. Ele ia preparar lugar para nós, mas Ele iria voltar para buscar a sua igreja. Irmãos, eu tenho me preocupado muito com isso. Eu tenho perdido muito sono. Eu convivo com muitas pessoas que eram cristãs. Muitos de vocês podem pensar, Vitor, eu já ouvi essa mensagem, eu já conheço. Muitas das vezes Cristo já foi ministrado em minha vida. Mas, irmãos, precisamos tomar cuidado. Eu conheço homens e mulheres de Deus que ministravam a palavra de Deus e hoje estão desviados. Retrocederam na fé. Eles não estão mais firmes. Eu convivo com pessoas que falam que ainda são salvas, mesmo não estando na presença de Cristo Jesus. Mesmo não estando na presença de Deus. E mesmo não fazendo mais parte do corpo de Cristo. Como foi ministrado aqui no versículo 14, porque nós temos
tornado participantes de Cristo de fato, se guardarmos firmes até ao fim a confiança desde que o princípio tivemos. É mantermos a confiança em Cristo Jesus, desde o início da caminhada, irmãos. As circunstâncias das vidas tentam nos parar, irmãos. Mas ainda temos Cristo Jesus. Precisamos correr aos braços de Cristo Jesus. Capítulo de número 5. A partir do versículo de número 11. Vão nos trazer alguns perigos, irmãos, de retroceder na nossa fé. Capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo de número 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignominia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o fim de ser queimada. Nesse ponto, irmãos, uma parte do versículo 11 até o versículo de número 14, do capítulo de número 5, e do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 8, aqui o autor, ele nos traz alguns pontos para que nós possamos ter cuidado. Ele diz que aqueles irmãos que estavam retrocedendo na fé, que estavam seguindo o caminho da incredulidade, já não estavam mais querendo seguir o caminho de Cristo Jesus, estavam tratando como crianças. Olha, vocês ainda precisam de leite, porque nós precisamos ficar repetindo as mesmas coisas para vocês. Nós precisamos repetir as mesmas coisas dos que vocês já ouviram. Porque vocês estão tentando retroceder na fé. Mas aquele que já é um adulto na fé, que tem conhecimento das Sagradas Escrituras, que já são homens e mulheres de Deus, eles já se alimentam de alimento sólido. Ou seja, a palavra já é eficaz para essas pessoas.
Eles conseguem ouvir e colocar em prática. Mas aqueles outros, todas as vezes, têm que ser repetidas as mesmas coisas. Então há uma exortação aqui para esses irmãos. É um ponto de exortação para esses homens e mulheres que já não queriam mais seguir no cristianismo. Estavam querendo voltar às práticas do judaísmo. Olha, eu tenho que ficar repetindo as mesmas coisas para vocês. Eu tenho que tratar vocês como crianças. Não é assim, irmãos? Como às vezes nós falamos com as crianças, às vezes dizemos, não pode. E a criança vai lá e faz. Não coloque a mão aqui. E a criança coloca. E você tem que ensinar novamente para a criança. Até que ela tenha maturidade e ela consiga absorver aquilo que está sendo ensinado. Mas há muitos que estavam naquele meio há muito tempo e ainda não tinham aprendido. Eles estavam sendo instruídos constantemente e eles ainda estavam errando na fé. Eles ainda estavam retrocedendo na fé. E ele diz ainda o cuidado disso. No capítulo de número 6, olha a exortação que o autor nos traz. É impossível, no versículo 4, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornam os participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível. É impossível que aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo caia e continue na prática do pecado. É impossível. Porque eles já se tornaram participantes em Cristo Jesus. Aqueles que ouviram genuinamente a palavra de Deus. Irmãos, não estou falando daquelas pessoas que elas estão em Cristo e elas cometem deslizes. Que elas falham, porque ainda nós estamos em um corpo corruptível. Mas a exortação que esse autor está nos trazendo é impossível aqueles que estão em Cristo Jesus, que eles vivem de acordo com as Sagradas Escrituras e que os ensinamentos que Cristo nos trouxe, eles viver na prática do pecado, na prática do erro. Eles já foram doutrinados. Olha só o que diz no primeiro versículo. Por isso, pondo de parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé de Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, ele vai continuar na perseverança. Aquele que está em Cristo, ele continua na perseverança. Ele continua servindo. Ele continua fazendo a vontade de Deus. E ele ainda fala, isso faremos, continuaremos nas boas obras, fazemos aquilo, o que Deus nos colocou a fazer, se Deus permitir. Mas irmãos, o cuidado de que aquilo que esse homem está nos trazendo, o autor está nos trazendo. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Ou seja, aqueles que receberam, que foram plantados dentro deles o evangelho de Cristo Jesus, esse sim recebe bênção da parte de Deus. Mas no versículo de número 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição e o fim de ser queimado. Ou seja, se não tem utilidade, irmãos, se não tem serventia para Deus, ele está mais próximo de ser lançado ao fogo, mais próximo de ser lançado ao fogo e ser descartado. Então nós, irmãos, que somos ouvintes, nós que fazemos parte do corpo de Cristo,
nós somos transformados, nós somos regenerados quando encontramos Cristo Jesus. E quando nós fomos transformados, irmãos, nós vivemos das boas obras. As boas obras, elas já nos foram lançadas, já nos foram ditas. O Evangelho de Cristo chegou até nós. As boas novas de Cristo Jesus chegou até nós. A antiga aliança, ela já foi quebrada. E o próprio autor, ele vai nos dizer, lá no capítulo de número 8, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria. Se não estivesse na terra, nem mesmo o sumo sacerdote ele seria. Visto que existiram aqueles que ofereceram os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés divinamente instruindo quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve-se Jesus ministros, tanto mais excelente, quanto ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido feita, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Porque é esta a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o coração a escreverei, e eu não serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então aqui, irmãos, o autor ele está trazendo aos hebreus que a antiga aliança ela já foi desfeita. Não há necessidade deles voltarem atrás nas suas obras, na sua forma de servir a Deus, porque já foi feita uma nova aliança. Uma nova aliança que foi estabelecida como o próprio Cristo, o sumo sacerdote. Pois, irmãos, existia naquele tempo o tabernáculo, existia o tabernáculo para adoração,
onde o sumo sacerdote precisava adentrar para expiar o sangue de animais naquele tempo. Era necessário, uma vez por ano, um sumo sacerdote adentrar ao lugar santo dos santos para expiar todo o sangue, para a remissão dos seus próprios pecados e do pecado dos seus irmãos, do pecado de todo o povo. Então o homem era escolhido para derramar o sangue de um animal que precisava ser puro, limpo e imaculado. Mas já na nova aliança, também foi derramado sangue, e foi derramado o sangue de Cristo Jesus, para que todos os nossos pecados fossem expiados, para que todos os nossos pecados fossem apagados. Então, irmãos, eu convivo com muitas pessoas que me dizem: Vitor, olha, eu não sei se eu sou um eleito de Deus. Tem uma pessoa que toda semana ela chega em mim no trabalho e fala: Vitor, eu não sei se eu sou um eleito de Deus. É uma pessoa que eu estou discipulando, ela fala: olha, Vitor, essa semana eu me irei com meu filho. Nessa semana eu acabei gritando com o meu filho e eu acho que eu não vou tomar a Santa Ceia. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para que esse pecado seja apagado. Essa pessoa, ela tem esse mesmo pensamento do que esses homens que estavam querendo voltar às doutrinas passadas. A antiga aliança. Na antiga aliança você tinha que fazer. Existia alguém que precisava ir lá e cortar um animal e expiar todo o seu sangue no altar, para que os seus pecados fossem apagados. Então há pessoas ainda, irmãos, nos dias de hoje, que ainda acreditam que ela precisa mortificar a carne através de um jejum, que ela precisa se martirizar para que ela possa voltar a estar diante de Deus. Irmãos, o sangue da nova aliança já foi derramado. Todos os nossos pecados já foram lançados do mar do esquecimento. O que nós precisamos nos fazer é nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos alcançar o perdão de Deus. Irmãos, não há nada que nós possamos fazer em nossas vidas que possa apagar o pecado que nós já cometemos, mas há alguém que já fez isso por nós. Alguém que foi ao madeiro e derramou o seu precioso sangue. Cada gota derramada foi preciosa para as nossas vidas. Cada gota que foi derramada, irmãos, ela não foi perdida. Então, o que o autor está querendo trazer, todas as vezes que vocês estão tentando fazer isso, vocês estão crucificando Cristo novamente. Todas as vezes que vocês querem voltar às práticas antigas, que vocês querem fazer algo para que vocês alcancem o perdão de Deus, vocês estão crucificando Cristo de novo. Por isso, irmãos, que ele diz lá no capítulo 6, é impossível que essa pessoa ela tenha sido regenerada, porque ela está tentando crucificar Cristo de novo. Cristo já foi crucificado, o seu sangue já foi derramado na cruz. Então, irmãos, pare de se martirizar pelos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Corra até Cristo Jesus, que Ele está de braços abertos para você. Pare de você ficar remoendo os seus pecados antigos. Há pessoas que acontecem situações na vida dela e falam: olha, isso é por causa do meu pecado lá no passado. Quando eu era jovem, isso eu estou sofrendo hoje, as consequências. Deus não anula as consequências dos nossos pecados, irmãos. Mas já foi anulado todos os nossos pecados através do sangue de Cristo Jesus. Pare de ficar se martirizando pelos seus pecados antigos. Se você se arrependeu genuinamente,
você já alcançou a graça. Onde havia o pecado mais perverso, Cristo Jesus anulou na cruz do Calvário. Eu convivo com pessoas que têm ainda esse pensamento, irmãos. Olha, eu ainda sofro pelo meu pecado, é um pecado hereditário, que veio de geração em geração. Cristo já anulou todos os nossos pecados, já foi lançado no mar do esquecimento. Então pare, irmão, de ficar se martirizando. Corra aos pés de Cristo todas as vezes que pecar. E Ele é fiel e justo para te abraçar. Assim como o filho pródigo, irmãos, que tinha se afastado, o pai estava de braços abertos para receber. Nesta manhã, irmãos, Deus está de braços abertos para te receber. Não espere se consertar. Não espere, olha, irmão, eu não voltei para Cristo ainda porque eu ainda não estou pronto, eu ainda cometo alguns delitos. Se arrependa hoje. Volta hoje. Deus está pronto para te receber, meu irmão. Irmãos, eu já vou terminar. Capítulo de número 12. Capítulo de número 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ela és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, irmãos, mais uma confiança de qual nós somos filhos de Deus, a exortação e a correção do Pai para as nossas vidas. Se você ainda duvida que você é filho de Deus, se você ainda duvida a qual você foi lavado e remido, igual aquela pessoa que eu citei, todas as vezes ela olha, Vitor, eu acho que eu não sou uma eleita, eu acho que eu não sou uma filha de Deus. Se você está sendo corrigido, irmão, se você está sendo exortado pelo próprio Deus, é um sinal que você é um filho de Deus adotivo. Você é um filho adotivo de Deus. Nós somos co-irmãos em Cristo Jesus. Mas aquele que não tem mais correção, irmãos, ele já se torna bastardo. Ele já está separado.
Ele já está destituído da glória de Deus. E para nós terminarmos, irmãos, capítulo de número 13. Para que nós possamos agradar a Deus, cumprirmos alguns deveres como cristãos. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, do que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmaremos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Amém. Então, para encerrarmos, irmãos, no capítulo de número 13, há alguns deveres a qual nós devemos cumprir como cristãos. Que nós possamos amar com amor fraternal, um amor como de família, até aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão sendo maltratados. E quando alguém sofre algum tipo de dor, nós possamos sofrer junto com eles. Que nós possamos, irmãos, estarmos juntos nas dores dos nossos irmãos. Que nós possamos juntos, irmãos, estarmos trazendo esperança para os nossos amados irmãos que já estão querendo desistir. Lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos seus mestres. Sejam imitadores deles. Eu sempre costumo dizer isso, né, para algumas pessoas, né? Isso não é de forma alguma, irmãos, uma idolatria, mas sim um reconhecimento. Tem algumas pessoas na minha vida que eu levo como exemplo. E uma delas eu sempre cito é o meu pastor. E os presbíteros que estão aqui nessa igreja, o que esteve aqui, o presbítero Felipe, o presbítero Roberto, eu sempre, quando eu posso, eu digo a eles, olha, vocês são exemplos para a minha caminhada cristã. Vocês são pessoas como exemplos. E eu posso citar outras pessoas aqui também. Que nós possamos pegar os bons exemplos, irmãos, dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Como eu sempre cito aqui para minha esposa, eu falo, olha, a irmã Laíde é um exemplo para as mulheres dessa igreja. Irmãos, que nós possamos ter pessoas como exemplos e nós possamos pegar esses bons exemplos. E o mais importante, que nós possamos pegar o exemplo de Cristo Jesus. Cristo Jesus, mesmo ele sendo açoitado, sendo humilhado, ele sabendo que ia ser traído, ele pegou o cálice, molhou o pão e deu a Judas como um sinal de amor. Ainda que você faça o que você tem de fazer, eu amo. Assim é nas nossas vidas, irmãos. Ainda que nós possamos sofrer perseguições,
no nosso trabalho, ainda que nós possamos sofrer perseguições na nossa vida cotidiana, não possamos retroceder na fé. Não nos apostataremos da nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele é o maior exemplo que nós tivemos aqui. Mesmo Ele sendo humilhado, Ele disse, mesmo Ele sendo açoitado, mesmo Ele sendo caluniado, difamado, naquela cruz, zombaram da face de Cristo. E o que Ele pôde dizer? Pai, os perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Deus abençoe os irmãos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se você ainda, irmão, chegou aqui nessa manhã com um pensamento de desistir da caminhada cristã, desistir do caminho de Cristo Jesus, que você saia daqui renovado na sua fé, renovado nas esperanças que Cristo Jesus tem nos deixado, e que nós possamos entrar no descanso do nosso Deus. Se você ainda tem dúvida da sua salvação porque você cometeu um delito, que essa dúvida seja lançada no mar do esquecimento. Que essa dúvida venha cair por terra em nome de Cristo Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós, Senhor, nesta manhã ouvimos a Tua preciosa palavra, Senhor. Muitas das vezes, ó Pai, na nossa caminhada cristã, Senhor, nós sofremos as aflições da vida, Senhor, em nossas vidas. Nós, Senhor, temos, ó Pai, sofrido as ventanias do dia mau, Senhor. Mas, Senhor, nesta manhã nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor renove as nossas forças, renove as nossas esperanças em Cristo Jesus. E se há alguém em nosso meio, Senhor, querendo desistir, ó Pai, querendo desanimar, querendo parar, Senhor, é retroceder na fé, Senhor, que nesta manhã ele saia renovado daqui, que ele saia apegado em Cristo Jesus, que era o maior exemplo que pisou aqui nessa terra. Que nessa manhã, Senhor, essa pessoa saia com esperança, Senhor. Que nós, Senhor, mesmo sofrendo as aflições deste mundo, que nós possamos ter de bom ânimo, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos um Pai celestial que está pronto para nos socorrer. Nós temos fácil acesso agora a esse Pai, a esse Deus poderoso que pode nos socorrer. Que nós, Senhor, nos momentos de aflições, Senhor, nós possamos entender que o Senhor também é o nosso auxílio, que o Senhor pode nos resgatar, Senhor, de qualquer situação difícil, que o Senhor pode nos tirar de qualquer situação embaraçosa. Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados na nossa fé e na nossa esperança em Cristo Jesus. Que nós venhamos pegar os exemplos de Cristo Jesus e nós possamos colocar em prática entre os nossos irmãos, entre as pessoas ao qual nos cercam, Senhor. Que nós possamos ser exemplos, ó Pai, como cristãos, Senhor, na nossa caminhada, Senhor. Que as pessoas possam olhar em nossas vidas e enxergar Cristo Jesus, a perseverança e a fé em Cristo Jesus, que elas possam caminhar conosco até o fim da jornada. Pai, que todas as dúvidas que nós tínhamos, Senhor, que qualquer um de nós tinha, Senhor, que ela venha cair por terra em nome de Cristo Jesus. Foi derramado o seu sangue, ó Cristo. Esse sangue nos lavou, nos purificou, nos redimiu de
todo o pecado. Já não há mais pecado que possa nos separar. Como diz em Romanos 8, não há nada mais que pode nos separar do amor de Deus. Nada mais nos separa do teu amor, ó Deus. Que nós possamos sair daqui com essa confiança. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.